Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje a gente vai tratar de alguns vídeos falando sobre contabilidade e gestão responsável e também sobre a gestão financeira responsável. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de contabilidade responsável, o principal objetivo é a responsabilização perante o stakeholder. E quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando do retorno responsável pelo investimento. Bom, então vamos lá. Vocês já ouviram falar que só gerencia aquilo que se consegue medir? Bom, essa é uma máxima que muita gente fala e que é uma verdade, em especial quando a gente está tratando de resultados. Bom, cabe à contabilidade e a gestão responsável financeira a prestação de contas aos stakeholders, o desenvolvimento de indicadores das atividades sociais, econômicas, ambientais e éticas, a geração dos relatórios sobre a evolução desses negócios e as decisões sobre o orçamento, direcionamento desses investimentos das empresas e da geração de retorno sobre o investimento. Esse é o grande pacote que a gente vai falar nesses próximos vídeos. Bom, então, para que isso aconteça, é importante que haja um fluxo de informações qualitativas e quantitativas para esses para todos os stakeholders e que elas são orientadas a partir do tripé, para que os objetivos de longo prazo sejam alcançados. Então, aqui a gente não está falando de operação, a gente está falando de definição de objetivos de longo prazo e de acompanhamento disso com indicadores quantitativos, embora haja uma parte qualitativa que vai ser observada. Então, através da mensuração e do acompanhamento sustentável e ético é que a gente pode garantir essa acuracidade de uma atividade de desempenho responsável de uma organização. Bom, no caso, quando a gente fala, vamos falar assim, puxa, o grande objetivo da contabilidade é a responsabilização, a gente está falando que ética é um princípio básico. Então, por quê? Vamos falar assim, não pode acontecer de maneira nenhuma a mensuração desses dados, desses fatos, sem que a gente tenha a ética para tratá-los e também para reportá-los. Então, assim, uma empresa que não seja sustentável contabilmente, financeiramente, ela também não para em pé. Porque acaba desmoronando tudo aquilo que a gente veio conversando e construindo, passando desde a estratégia para o nível operacional, coordenação de cadeias de suprimentos, relações humanas, marketing, comunicação. Se tudo, vamos falar assim, se toda essa amarração ela não acontece nos números, se eles não refletem tudo aquilo que foi construído, o tripé também não funciona. Por isso que um pé, vamos falar assim, dos nossos três vamos falar, sustentabilidade financeira. No caso, vamos falar assim, da gestão contábil responsável, a gente tem 4 fases fundamentais aplicada a uma gestão. A primeira delas é a coleta de dados, então desde a coleta tem a questão da ética, que identifica e prioriza as informações sobre sustentabilidade na organização e como que elas vão ser divulgadas. Então esses dados precisam primeiramente serem coletados de acordo com as questões relativas dos stakeholders que também estão elencadas. E isso vai ser feito através de um modelo que tem que ser divulgado também essa base do modelo. Então, é como se a gente estivesse falando, imagina a dissertação de vocês. Bom, antes de falar dos resultados daquilo que vocês estão pesquisando, vocês montam uma metodologia. Em outras palavras, isso também acontece vamos falar, na organização. Antes de, vamos falar assim, divulgar dados em relatórios sobre sustentabilidade, a mensuração do que é feito, contabilidade, vamos falar assim, mostra a metodologia, o qual isso está sendo feito e como que isso vai ser divulgado. E isso pode variar de acordo, claro, que com os setores, os locais, a questão geográfica, o tipo de empresa, outras variáveis. Então, assim, não existe necessariamente um padrão em função dessas, vamos falar, dessas diferenças. No entanto, pode existir um esforço setorial ou regional para que, vamos falar assim, para que esses dados sejam cada vez mais, eu diria, a palavra certa não é consistente, mas cada vez mais homogêneo.
O segundo passo é a avaliação desses dados. Bom, o que seria isso? Consiste em analisar os dados e os impactos presentes e futuros sociais e ambientais na empresa, para os seus stakeholders e também para a sociedade. Quando a gente está falando também aqui de stakeholder, o stakeholder interno, o stockholder, e enfatizando a questão social, aqui por isso que eu falei sociedade. Muitas vezes acontece a monetização disso, vamos falar assim, dessa avaliação dos dados. Mas isso não quer dizer que monetizar é a melhor métrica para verificar o impacto social e ambiental de uma determinada causa. É importante? Mas ele não é, vamos falar assim, o único resultado a ser visualizado. Por isso que existem as métricas quanti e as métricas quali. E como a sustentabilidade ela é multidimensional e a gente veio, vamos falar assim, reconstruindo e ressignificando o que é o termo responsabilidade ao longo desse semestre, ao longo desse bimestre, eu quero dizer, é importante verificar esses dados que vão ser coletados por diversos ângulos. E vamos falar assim as ferramentas são criadas como, por exemplo, o modelo de custos, as métricas de desempenho sustentável, como, por exemplo, a gente pode ver na página 447, indicadores de sustentabilidade, quali, quanti, as diretrizes dos relatórios de GRI, dão uma base muito boa para, vamos falar assim, para formar esses indicadores. Nós vamos falar daqui a pouco deles. Um modelo de valor agregado, então ele descreve o valor econômico gerado pela empresa e como ele é distribuído entre seus stakeholders. O retorno sobre o investimento social, que quantifica num modelo único um índice. E por fim, a gente tem a questão dos relatórios, que é a parte de divulgação. Como que esses dados eles são divulgados, essas informações, internamente e externamente. E aí a gente já liga isso vamos falar assim, com a aula anterior de marketing e comunicação e também da comunicação interna que fala sobre RH. Porque tudo isso não é só a geração e a avaliação, mas como isso é comunicado para que, vamos falar assim, não crie muitos obstáculos ou, vamos falar, não crie atritos de comunicação que, vamos falar assim, não são desejados, é bastante importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o GRI, né, que, vamos falar assim, é um relatório global é o Global Report Initiative, que é um relatório que ele consiste em padrões orientados a processos com um foco específico em criar os diversos relatórios de GRI nas empresas para fornecer relatórios responsáveis de negócios. Então, assim, sim, eles vão variar entre uma empresa e outra, mas se essas empresas, vamos falar assim, olharem para esse padrão e conseguirem se moldar, é possível que, por exemplo, relatórios com base em GRI sejam minimamente comparáveis, e aí podem ser, vamos falar assim, empresas de setores semelhantes, então a comparação depois setorial, então extrasetorial, intrasetorial. Isso permite com que, por exemplo, as pesquisas verifiquem a evolução da aplicação de sustentabilidade entre setores ou entre empresas, as atividades mais comuns, onde está dando certo, onde não está dando certo, e que também as organizações, associações de classe, principalmente a questão governamental para fomento de políticas públicas aconteça de uma maneira mais tangível nessa questão. E, bom, no GRI a gente tem também assim, a identificação de critérios e os princípios para que haja essa possibilidade de comparabilidade. Então, a primeira coisa é a decisão de conteúdo do relatório. 2. A segurança dos dados do relatório e estabelecimento desses limites do relatório. Então, eu vou voltar para a comparação da nossa dissertação, que a gente desenvolve. Bom, a primeira coisa a gente não definiu, vamos falar, a nossa pergunta de pesquisa. Tá legal. A gente definiu, então a gente vai ver a revisão de literatura e depois como que isso vai ser, né? Então, quando a gente faz essas definições básicas, a gente está, na verdade, definindo o conteúdo que a gente vai abordar e como que a gente vai abordar. E vamos falar assim, quais as ferramentas a gente vai utilizar, não é verdade? Dá para estabelecer um paralelo aí.
Quando a gente vai, vamos falar assim, definir a metodologia, a gente está definindo o modelo que foi dito anteriormente, que é um dos passos. Mas mais do que isso, quando a gente faz a metodologia, a gente também constrói ela de forma a fazer triangulação de dados, ou vamos falar assim, a utilizar metodologias já exploradas, vamos falar assim, com relatórios, ou pegar informações de relatórios que são seguros. No caso, existem muitas pesquisas que utilizam os relatórios de RI das empresas para fazer identificação de indicadores de desenvolvimento social, ambiental e financeiro nas empresas. Então, isso assegura a qualidade do relatório em si, então a qualidade daquilo que vocês estão pesquisando. E aí, vamos falar assim, e também estabelece os limites, e aí passa para a parte aplicada. E vão ter os achados de pesquisa, vão ter os resultados, vocês vão ter, no caso da empresa aqui que a gente está estabelecendo esse paralelo, vocês vão ter os resultados do desempenho que foi, vamos falar assim, identificado, que foi mensurado. Mas vão existir, claro, que vão falar limites tanto para o relatório, tanto para o modelo, quanto limites para o que aconteceu de verdade. Então, por exemplo, se a gente tem uma externalidade, seja mercadológica, seja sociológica, como, por exemplo, o momento que a gente está vivendo, puxa, olha só, a gente tem esse, vamos falar assim, esse acontecimento não nacional, mas mundial, que é o coronavírus. Ele está tendo um impacto social enorme, ambiental também e, vamos falar assim, e financeiro, e que envolve não só o governo, envolve a sociedade, envolve as empresas, e isso, vamos falar assim, no final das contas, vamos falar, impacta diretamente na distribuição de recursos, vamos falar assim, na questão de empregabilidade, como que isso está sendo tratado, como que não, como deveria ser tratado, e como que o governo está transferindo recursos para, vamos falar assim, para minimizar o impacto social. Isso também é uma questão de, vamos falar assim, de plano orçamentário e de sustentabilidade. Plano orçamentário a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso vídeo de finanças. Então, depois disso a gente parte, vamos falar assim, para uma questão de controle da gestão, que é a utilização desses dados contábeis e a disponibilização para tomada de decisão da empresa. E aí a gente, vamos falar, vai para uma parte que é, vamos falar, como que a gente cruza o desempenho atual versus as ações e as metas definidas, e também vai ver na questão do longo prazo, o que está acontecendo e o que não. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão financeira, o nosso último capítulo do livro. E sem ela, vamos dizer, a empresa não sobrevive. Então, vamos falar, dentro do tripé da sustentabilidade, ela vamos falar assim, um pé muito importante, sim. Embora todo mundo, vamos falar assim, fale, finanças não é tudo, concordo, não é tudo, mas é bastante importante para a nossa sobrevivência, para o bem-estar social, para o bem-estar ambiental, e vamos falar para o bem-estar de um país, para o bem-estar de vamos falar assim, do nosso mundo. Acho que tudo isso que a gente está vivendo mostra muito como o tripé funciona, como ele deveria funcionar, ou vamos falar assim, dar uma ideia, e como que a gente poderia retomar as nossas bases e ver aquilo que é realmente fundamental. Bom, quando a gente fala de gestão financeira, depois dessa reflexão toda, né, um pouco até poética, nós podemos pensar nos projetos, né, os projetos responsáveis, os negócios responsáveis, a adoção de operações responsáveis, ou ainda nas próprias ações. Então, finanças, vamos falar assim, a área de finanças, ela mensura tudo isso e ela coloca no papel. Então, a gente pode ter um PN, né, um plano de negócios que já nasce responsável, mas a gente pode ter empresas promovendo ações, mudando suas operações, adotando novas formas e repensando os seus próprios negócios. E tudo isso envolve capital. É muito difícil existir qualquer tipo de mudança que não envolva capital, até mesmo para difusão de conhecimento entre as pessoas, se a gente está falando de comunicação interna.
ou comunicação com a sociedade. E isso tudo precisa ser mensurado. Não só mensurado o capital, mas o retorno que tem sobre o que foi investido, o tempo dele, e não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. Então, o que foi feito, como foi feito, quanto foi gasto e o que foi obtido. Nesse sentido, os paradigmas financeiros que são questionados é a questão do lucro, o crescimento constante, mentalidade de curto prazo, o dinheiro como indicador de tomada de decisão, o predomínio dos interesses dos acionistas. Essas são as bases tradicionais financeiras. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente discutiu, dentro do tripé da sustentabilidade, a questão de finanças, a questão do pé financeiro. Mas assim, lucro não é tudo, mas ele é importante. O shareholder, ele não é o único stakeholder, mas ele também é um stakeholder importante a ser considerado. Dinheiro, ele é um indicador de tomada de decisão? Sim, mas ele não é o único indicador para isso. A mentalidade não pode, especialmente em questão de sustentabilidade, ser de curto prazo, mas tem que, vamos falar assim, se desenha metas de longo prazo e acompanha-se o desempenho no curto e médio prazo, para que, vamos falar assim, para que essas ações sejam cada vez mais duradouras. E o crescimento pode ser constante. A gente não está falando só do crescimento e expansão da empresa, mas o crescimento das ações responsáveis pode acompanhar o crescimento da própria empresa. Bom, nisso a gente também fala o que? A gente tem o financiamento como fonte de recursos, que faz parte desse tripé. E quando a gente está falando de, vamos falar assim, de responsabilidade, de sustentabilidade, existem qualidades especiais devido às condições, incentivos para esses negócios e ações de cunho responsável. Como eu já falei também em algumas aulas, e vamos falar assim, principalmente na aula de plano de negócios, internacionalização, existem linhas de financiamento bastante específicas e relacionadas às ações sustentáveis. Como, por exemplo, vamos falar assim, financiamentos para fazer ações, projetos que reduzam a emissão de gases, financiamentos voltados à adoção de energia solar, e outros projetos como tratamento de água, tratamento de resíduos. Isso é muito claro, vamos falar assim, especialmente pelas políticas que foram criadas pelo governo e distribuídas em todos os bancos, mas o BNDES é um grande fomentador desse tipo de financiamento. A partir do financiamento, então a partir do momento que a gente tem o capital, tem que se fazer esse orçamento desse capital. Na verdade, quando a gente vai financiar, a gente já passa um orçamento para onde o que vai ser alocado. Então a gente começa, vamos falar, a distribuir refinadamente os recursos, conforme as atividades, conforme os projetos, e é isso que, entre aspas, no papel e depois, vamos falar assim, cascateando para as operações, que garante que as coisas aconteçam. E que se tenha os recursos necessários para fazer acontecer. Então é aquilo que a gente estava, vamos falar assim, que eu estava falando para vocês. Puxa, é um tripé importante? Porque é ele, vamos falar assim, que viabiliza, vamos falar assim, o capital necessário para a mudança ocorrer dentro da operação da empresa, ou seja, numa relação entre a empresa e um stakeholder externo. Os mesmos indicadores financeiros para avaliar o projeto, um negócio a serem financiados, eles são aplicados em finanças responsáveis. Então, quando a gente fala de lucro, ROI, que é o retorno do investimento, a gente está falando vamos falar assim, de verificar quanto tempo retorna, tudo isso é levado em consideração, mas existem algumas peculiaridades que precisam também, vamos falar assim, serem ponderadas, que é, por exemplo, é feito um escopo de avaliação, é necessário fazer esse escopo e a mensuração conforme os interesses dos stakeholders. Não é simplesmente uma operação, vamos falar assim, com base comercial, como quando a gente tem num plano de negócio ou num plano estratégico. A gente tem a meta de crescimento desse produto, daquele outro,
com base na expansão que a gente vai ter, por exemplo, de lojas, de hospitais. Então, é muito mais, vamos falar assim, é bem pragmático quando a gente está falando de um business. Quando a gente está falando de um projeto sustentável, não necessariamente a gente tem esse mesmo pragmatismo. Por quê? Porque não necessariamente todos os resultados e as metas são mensuráveis quantitativamente. Mas mapeia-se o quê? Os resultados pelas entradas e pelas saídas. O que está entrando de capital, o que está entrando de investimento e o que é esperado, vamos falar assim, como resultado final. Quais são as métricas que vão ser utilizadas quantitativamente para, vamos falar assim, para comparar. Claro que vão ter as métricas qualitativas a serem avaliadas. E aí se desenvolvem esses indicadores. E aí também estabelece o impacto de ter feito e versus não ter feito. Então, por exemplo, qual que é o impacto que uma empresa tem ao fazer um tratamento de resíduos no descarte de água? O custo é tal, a gente vai conseguir mensurar o retorno sobre o investimento a partir do indicador tal e do indicador, vamos falar de quanto de água retorna ou vira água retornável, e como que isso impacta na questão de custos. Agora, e vamos falar assim, emissão de gases ou poluição da terra. E aí, o que acontece? Tudo bem, a gente tem alguns quant e alguns quali, mas e se a gente comparar vamos falar, todo esse plano de fazer versus se não fizer nada, o que pode acontecer no curto, no médio e no longo prazo? Então, essa questão do impacto é bastante importante, bastante relevante. Isso é muito, vamos falar assim, é bem visto na questão de pegada de carbono, que são mapeadas por empresas e até por cadeias de suprimentos completas, da questão da emissão de gases. A gente muda um processo ou não. Então, assim, se a gente mudar, ele pode até se tornar mais custoso e isso vai ter impactos na nossa gestão financeira, na nossa gestão de cadeia. E vamos falar, talvez o nosso produto precise custar 10 centavos a mais, ou 5 centavos, ou 1 centavo, para que dê suporte a esse investimento, ou esse retorno desse investimento não vai acontecer em 10 anos, mas vai acontecer em 30 anos, mas se nós não adotarmos isso hoje, nesse mesmo período a ser analisado, então há um panorama de 30 anos, nós vamos emitir X toneladas de gás carbono ou de metano, e isso, vamos falar, pode impactar em tanto na nossa temperatura dentro do meio. E a contribuição da temperatura do mundo, a contribuição das nossas metas brasileiras dentro do Acordo de Paris. Então, tudo isso tem que ser ponderado. E aí calcula-se o retorno sobre o investimento S, que é o retorno sobre o investimento sustentável. Então, levando em consideração essas outras metas e indicadores mensurados. Um outro tema que cabe aqui em finanças e que é bastante relevante, vocês vão trabalhar muito com o professor Tobias, é a questão da governança. Governança corporativa são os mecanismos e as estruturas que são criadas para garantir que os gestores estejam fazendo as coisas de acordo com os interesses dos grupos. Então, ter um bom grupo de governança, vamos falar assim, um board responsável. Quando eu falo assim, um board responsável, eu ainda não estou falando de sustentabilidade. Eu estou falando de ética só ética. Não estou falando que eles estão pensando em ambiental, financeiro e social, mas ter um board com ética é extremamente importante. Por quê? Porque eles vão averiguar tudo isso que a gente viu para trás. Então, vamos falar assim, toda essa cadeia operacional dentro de uma empresa, e vão assinar embaixo e vão dar os conselhos para modificarem. Então, quando a gente tem vamos falar, um board, uma governança responsável, eles olham os interesses não só dos acionistas, mas também dos outros stakeholders. Então, a relação de governança aqui, ela é baseada numa relação externa e dos privados externos. Então, assim, são os interesses
dos stakeholders em jogo e não só dos shareholders. E eles moldam os relatórios, vamos falar assim, eles moldam os relatórios que são a base para o conselho de administração, que são, na verdade, os grandes monitoradores da governança corporativa, como eu disse para vocês. Então, é importante que esses monitoradores, esse conselho de administração, eles estejam alinhados com as metas de responsabilidade social, ambiental e econômica da empresa, estejam, vamos falar assim, de acordo, e também tenham, vamos falar assim, muito consciente e muito presente os aspectos éticos e morais. Por quê? Porque eles assinam embaixo e eles direcionam os seus pareceres para que a empresa continue, ou vamos falar assim, tenham linhas de longo prazo a serem seguidas, vamos falar assim, nos seus planejamentos estratégicos, nos seus planejamentos táticos e operacionais. Para finalizar a nossa aula de hoje sobre contabilidade e finanças, eu queria propor a discussão para vocês, que é ainda falando sobre coronavírus, que como ficarão as ações de sustentabilidade, de impacto social e investimento nelas, com essas causas do coronavírus? Vocês acham que vai aumentar, que vai diminuir, que elas vão ser formalizadas pelas empresas? Até porque, assim, o que a gente já vê nos noticiários é que a iniciativa privada, não só a pública, eles estão mobilizando recursos, e mesmo as pessoas. Isso é uma característica muito legal e muito positiva do nosso povo, o povo brasileiro. A gente tem uma criatividade enorme, uma solidariedade, quando a gente vê uma situação de crise, como a que a gente está vivendo, e que não é uma crise econômica, ela está gerando uma crise econômica, que vai ter impacto sobre comércio, sobre indústria, e sobre a população como um todo, sobre o emprego, mas ela é uma crise gerada pela saúde mundial. E como que a gente está lidando com isso? As empresas vão colocar na ponta do lápis e vão relatar isso nos seus relatórios de responsabilidade? Ou vocês acham que seria errado? Porque muitas delas estão fazendo doações significativas, em especial aqui na cidade de São Paulo. Outras empresas também estão transformando suas linhas de produção ou fazendo modificações, não só aqui, mas, por exemplo, na Europa, para adaptar, para construir leitos, para construir material, respiradores. E isso vamos falar assim, é uma atitude, é uma operação, vamos falar assim, totalmente sustentável, no sentido de melhorar o ambiente social de crise o qual estamos vivendo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em torno dessa reflexão. A gente conversa mais tarde. Um abraço.